Bom dia, sábado! Meus amores, hoje nós temos um aspecto bem importante acontecendo no céu e que vai nos influenciar ao longo dessa semana inteira. Da próxima semana, no caso, mais ou menos até sexta, sábado da semana que vem. O Sol em Capricórnio faz uma quadratura com Quíron em Áries. Vocês já sabem que a energia capricorniana, ela traz uma racionalidade, por ser um signo de elemento terra. A terra nos aterra, como o próprio nome do elemento já traz essa mensagem de aterramento, de nos colocar com os pés no chão, sabe? De não ficar divagando demais, se perdendo nas abstrações. Não, é uma energia mais racional, mais assertiva, mais direta. Então, é uma quadratura com Quíron em Áries, e Quíron rege as nossas dores, rege as nossas feridas dessa encarnação e de outras encarnações também. Mas aqui não é para a gente ficar divagando sobre as nossas dores e se lamentando e, sabe, mergulhando nas abstrações. A energia capricorniana, ela é muito direta, ela é muito reta. Então, vai nos trazer a consciência, porque estamos falando de Sol em Capricórnio. O Sol é um arquétipo que fala, assim, de expansão de consciência. Eu sempre trago para vocês essa mensagem de que quando fazemos referência a seres iluminados, Jesus, Buda, né, o professor Hélio Couto, por exemplo, Chico Xavier, estamos falando de pessoas que têm um nível de consciência extremamente elevado, um campo de consciência gigantesco. Né? Então, o Sol é isso. Seres iluminados são seres que têm uma expansão, um grau, um nível de consciência elevadíssimo. Então, o Sol nos traz a consciência, e o Sol em Capricórnio é a consciência através da racionalidade. Então, hoje pode ser sim, não só hoje, mas ao longo dos próximos dias, desse final de semana, alguns de vocês já podem estar sentindo isso desde a quinta-feira, quarta-feira, ou até passando por situações dolorosas, mas de uma forma muito racional, pensando aqui pelo viés da assertividade. Isso está doendo, certo, mas o que é que eu posso fazer diante dessa situação? Se está doendo muito, o que é que eu posso fazer? Vou buscar um auxílio terapêutico, por exemplo? Eu vou mergulhar no meu autoconhecimento? Se é uma ferida que está obstaculizando, se está truncando, se está travando os meus caminhos aqui na Terra? Se é uma dor, um trauma, né, uma sombra que está de alguma forma criando obstruções, está obstruindo o meu caminho, o meu fluxo financeiro, por exemplo, porque Capricórnio fala muito de dinheiro, como vocês já sabem. Mas se é uma questão que está travando o meu setor profissional, o que é que eu posso fazer? A terra é isso. A terra é o elemento do fazer, de colocar a mão na massa, do trabalho. Por isso que as casas de elemento terra no mapa natal são as casas que a gente analisa para fazer leitura de propósito de vida relacionado à carreira e relacionado às finanças também. Então traz para a gente esse quê de racionalidade, de vamos embora. O que que a gente pode fazer aqui diante dessa situação, nesse relacionamento, né, diante desse fluxo travado, o que que eu posso fazer? E como eu ia falando para vocês, como é um signo muito racional e que traz uma certa frieza, inclusive quem tem aí Lua em Capricórnio, vou abrir um parêntese aqui para um fun fact, vocês já me conhecem. Dentro do possível, eu gosto de trazer algumas informações astrológicas para que você vá ganhando minimamente algum tipo de autonomia na leitura do seu mapa natal. Mas lembre-se que são recortes. O mapa natal ele faz sentido num todo, tá? Numa interpretação completa. Por isso que é tão importante, em algum momento da sua vida, você fazer o investimento em uma leitura de mapa natal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu estou com a agenda aberta, tá? Tenho vaga disponível, caso você deseje fazer essa leitura de mapa natal comigo. E se você já fez, já fiz leitura com uma outra astróloga, um outro astrólogo. Gente, informação nunca é demais. E cada canalizador, cada médium aqui na Terra tem uma leitura específica.
né, uma ótica específica, uma visão de mundo específica. Então, as informações que você recebe de um astrólogo não necessariamente serão as mesmas que você vai receber de um outro astrólogo. E a minha leitura, ela é diferenciada porque você vai receber 1 hora e 40 minutos de áudios gravados e 2 áudios, desses 2 áudios são de relatos kármicos, de vidas passadas. Cada áudio com um relato de uma vida passada sua. E é assim uma leitura muito, muito profunda mesmo. Além disso, você recebe uma frequência energética específica. Quando eu estou canalizando ali as mensagens, eu estou ancorando e transmitindo para você a frequência energética do seu plano reencarnatório, de forma que você consiga agir aqui na Terra, movimentar aquelas informações que você está recebendo. É muito comum, gente, depois de uma leitura de mapa natal, as minhas consulentes darem uma guinada na própria vida. Eu começar a ter mais assertividade nas decisões, nas posturas na vida. Porque você ganha uma garra, uma gana mesmo. Agora você entende, não, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei onde eu falhei em outras encarnações, onde eu preciso melhorar. E eu vou me dedicar a isso, porque eu não quero desperdiçar mais tempo da minha própria jornada evolutiva. Então, vem uma gana, vem uma força de vontade. Então, eu fortemente sugiro, caso você nunca tenha feito uma leitura de mapa natal comigo, ao menos entre em contato para saber quanto é que custa esse investimento e comece a se programar, porque eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Certo? Fecho o parêntese aqui e volto a falar sobre a energia capricorniana. Quem vem com Capricórnio forte no mapa natal ou está passando por um trânsito de revolução solar, que é o seu mapa de aniversário, um trânsito de revolução solar com a energia capricorniana forte, traz esse quê de olhar para a vida com mais racionalidade. Então, eu entendo as abstrações, mas eu vou aqui pela via do concreto. Porque nesse momento da vida, caso você seja em uma revolução solar, nesse momento da vida você precisa ser mais direta, ser mais reta, ter os pés no chão. Caso você tenha Capricórnio forte no seu mapa natal, é porque em outras encarnações você pode ter sido aquela pessoa que divagava muito, né, que mergulhava muito em abstrações, que estava mais no céu do que na terra. Então agora você veio aterrar essa energia. E aí essa quadratura de hoje nos fala sobre isso, nos coloca nessa posição e nessa postura de perceber as nossas dores, perceber os nossos traumas, perceber as nossas sombras, né? Perceber as nossas feridas, mas agir em cima disso, de forma racional. E como eu ia falando, vou pegar o gancho novamente, alguns de vocês podem estar vivenciando algum tipo de situação muito dolorosa, mexendo em questões traumáticas, em gatilhos, em dores profundas, né? Talvez até gatilhos que sejam de outras encarnações para alguns de vocês, relacionamentos que estão finalizando. Ao longo das últimas semanas, viemos com essa mensagem muito forte no céu, né? De finalizações. De tempos em tempos, 1, 2 vezes por semana, essa mensagem é batida na tecla de novo. E essa lua minguante em Libra está falando sobre isso, principalmente no campo dos relacionamentos. Então, finalizações acontecendo, algumas pessoas até passando por processos de luto, né, de familiares, de entes queridos, de amigos, talvez. Ou aquelas mortes simbólicas, que é a finalização de um relacionamento afetivo, a finalização de uma amizade. Outras pessoas passando por mortes a nível profissional, não sentindo mais afinidade no caminho profissional que vinha seguindo até então, desejando fazer uma transição de carreira, outros sendo demitidos, outros pedindo demissão, né? Então, temos essa grande transição acontecendo e todo luto nos causa algum tipo de dor, mesmo quando a gente não sente mais afinidade. Tem ali as memórias, né, implicadas nesse processo, tem tudo que a gente construiu naquele caminho ou naquele relacionamento, tudo que poderia ter sido. Isso também faz parte do processo de luto. Então, nos causa uma certa dor. Esse ano, eu não sou muito de ficar abrindo assim sobre a minha vida afetiva atual, mas esse ano eu tive um relacionamento de uns 3 meses
esse ano não, estou me acostumando ainda, hein, queridos? Ano passado, no caso, 2023, eu tive um relacionamento de uns 3 meses com um homem que eu conheci, enfim, não vou entrar tanto em detalhes, mas assim, eu gostava muito dele, né? Algumas posturas condiziam bastante com o que eu sonho em um marido, mas tinha pontos cruciais para mim que tinha uma certa desafinidade, uma energia muito contrária. E aí eu resolvi finalizar, porque eu também não estava envolvida emocionalmente. Eu gostava da companhia, mas não veio uma paixão, nada assim. Então eu acabei não desenvolvendo esse vínculo emocional. E eu tentei ao longo desses 3 meses, mas quando eu vi que realmente não ia fluir, eu finalizei aquela relação. E mesmo assim, foi um tantinho doloroso no momento da finalização, porque é sempre um luto, uma morte, seja ela física ou simbólica, a gente passa por um momento de luto. E o luto tem várias camadas e várias nuances. Um luto é como ondas. Então, aquelas ondas, às vezes, elas estão mais bravas, né? Quando o mar tá revolto, tem aquele momento que o mar está mais calmo, que a maré está mais baixa, mas são como ondas. Então, alguns de vocês passando aí por esse momento, né? E pode ser uma morte até de uma postura interna sua, de um padrão de pensamento, de um padrão emocional, de um padrão mental. No meu caso, foi isso que aconteceu. A finalização é muito nesse sentido, de padrões emocionais, de posturas internas que eu tinha. E que eu senti, e eu passei por catarses emocionais bem profundas nos últimos 3 meses de 2023, principalmente. Mas agora eu me vejo em um outro lugar. Eu me vejo mais racional, eu me percebo mais fortalecida também. O que antes ia fazer com que eu caísse num abismo e chorasse horrores, né, e entrasse em crise de ansiedade. Hoje eu percebo que não me afeta mais da mesma maneira. Então, a energia capricorniana, ela é maravilhosa. Eu gosto muito, gente, muito da energia capricorniana. Por isso, porque traz essa racionalidade. Então, é uma semana em que sim podemos ser acionadas e acionados em lugares de dor, mas essa racionalidade, esse distanciamento também vai estar presente. É como se você tivesse, né, experienciando aquela dor, mas ao mesmo tempo tivesse uma consciência, um distanciamento, uma postura mais racional que te permite ter uma maturidade maior ao lidar com essa situação, com esse relacionamento, com esse luto, com esse processo que você está vivenciando. Então, é uma semana muito poderosa. O que eu vou sugerir aqui para vocês? Que tenham atenção com os próprios gatilhos, tenham atenção nos relacionamentos, tá? Porque as brigas, as discussões podem mexer em feridas muito profundas. Então preste atenção à sua comunicação, preste atenção também para que você possa se retirar de contextos em que as coisas estão ficando calorosas demais, né? Algumas conversas mais delicadas. Vai ser importante ter bastante tato aqui, e caso você possa até adiar um tantinho essa conversa, pode ser interessante, pode ser um movimento interessante. Então aproveita o lado luz dessa energia. Qual é o lado luz aqui? É essa autopercepção. E uma autopercepção muito racional dos seus processos de luto, dos seus processos dolorosos, dos seus processos de finalização e do seu processo de maturação aqui na Terra. De você se perceber o quanto você amadureceu. Vale a pena hoje, inclusive, fazer uma conexão com as suas falanges espirituais, agradecendo pelo seu processo de amadurecimento aqui na Terra. Olhar para trás e identificar o quanto que você cresceu emocionalmente, o quanto que você evoluiu. E se honrar, se aplaudir mesmo. A gente faz tão pouco isso. E eu sempre fortaleço as minhas consulentes de terapia nesse sentido. Quem é consulente minha de terapia aqui já sabe. Eu elogio mesmo quando eu percebo avanços. Elogio, faço questão de elogiar. E faço questão de reforçar para elas também, olha, se leva para passear, faz alguma coisa por você para comemorar essa conquista interna sua.
Estamos no mundo da matéria, na 3D, e a gente valoriza bastante as conquistas materiais, e é super válido mesmo. Comprei minha casa, vou comemorar, comprei meu carro, vou comemorar, né. Finalizei aqui essa graduação, essa pós-graduação, peguei meu diploma, vou comemorar sim. Meus títulos, vou comemorar. Mas comemore também as suas conquistas internas. Comemore também quando algo que te afetava profundamente hoje não te afeta tanto. Comemore, porque é muito válido. Na verdade, gente, é o que levamos de uma encarnação para outra. É o que levamos. Sabe os planetas retrógrados no seu mapa natal? São pontos em que você precisa repetir algum tipo de lição. Ou seja, é isso que a gente traz de uma encarnação para outra, são bagagens, são questões a serem resgatadas. Então, o carro, a casa, os títulos, né, tudo isso é muito válido de ser comemorado, mas no fundo, não é o que a gente leva daqui. O que a gente leva na nossa jornada evolutiva são os aprendizados assimilados, né, são as novas posturas que a gente adotou e adquiriu ao longo dessa encarnação, né, e de todos os atravessamentos que essa encarnação nos proporcionou. O que a gente leva são os avanços na nossa jornada evolutiva, são os passos de ascensão que a gente deu aqui. Certo, meus amores? Desejo um lindo sábado para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.